todos e a todas. Gostaria de convidar aqui o comandante da Polícia Militar, capitão Sérgio Soares, convidar para fazer parte da mesa, capitão Eric. Convidar o secretário da CDT, Anderson Minervim, também para fazer parte da mesa. Desculpa o Major Soares aqui conosco. Eles irão apresentar um projeto aqui para o comércio da nossa cidade. Fique à vontade, capitão, para iniciar. Gostaria que todos prestassem bem atenção na explanação do Major. Bom dia a todos. Eu queria iniciar honrando primeiro ao nosso Deus, que é quem nos dá a permissão de estarmos aqui essa manhã. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no plenário senador Carlos Lira, para poder fazer a apresentação desse plano de policiamento estratégico. Eu queria saudar a todos aqui, na pessoa do presidente, Dinei Torres. A gente, todos os cidadãos que estão aqui também participando, possam se sentir saudados na pessoa do presidente. O objetivo desse plano é a gente expor de maneira objetiva e técnica os objetivos que a Polícia Militar, através da primeira companhia independente, tem para controlar os índices de criminalidade aqui na região. A gente sabe que o crime ele é dinâmico, ele se modifica ao longo do tempo. E a Polícia Militar ela tem que acompanhar também essa dinâmica, buscando de maneira técnica e científica empregar da melhor forma possível os seus recursos. Os homens que nós temos valorosos, que diariamente e diuturnamente se colocam à disposição da sociedade para promover a segurança da melhor forma possível. Então, visando isso daí, nós fizemos um estudo da melhor forma que a gente pode empregar o nosso efetivo. Então a gente vai, de maneira bem sucinta e objetiva, elencar aqui alguns pontos desse plano. Primeiro é o embasamento, a fundamentação legal. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 144, parágrafo 5º, ele nos traz, a Constituição nos traz o dever da Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Então, a Polícia Militar tem em sua essência uma natureza prevencionista, ou seja, ela tem a sua essência natural no prevenir a atividade delituosa, ou seja, evitar o crime. Então, a ostensividade, a farda, as viaturas, a própria unidade, a estrutura física da Polícia Militar, o quartel, ele tem como objetivo evitar o crime. Quando a pessoa identifica uma viatura ou policiamento, devidamente fardado, isso daí, por natureza, já tende a inibir uma conduta delituosa. Então, a Polícia Militar, com a sua ostensividade, ela previne, evita o crime e, evitando o crime, ela preserva a ordem pública. Então, a essência da nossa atividade é a preservação da ordem pública, ou seja, evitar o delito. Dentro desse contexto, ela pode atuar de duas maneiras. Primeiro, de maneira reativa. O que seria a maneira reativa da Polícia Militar atuar? Através do 190, quando o crime já aconteceu, ou seja, aconteceu o delito, então a Polícia Militar é acionada através do 190, ou
ou através de uma solicitação direta, ou seja, a viatura está na rua e o cidadão que solicita de maneira direta com a missão. Quando a gente vai olhar os números das ocorrências atendidas pela Polícia Militar, uma média de 80% das ocorrências são ocorrências de natureza reativa, ou seja, crimes que já aconteceram. Então, se a gente parar para analisar, a atividade policial militar hoje ela é essencialmente reativa, ou seja, não cumpre o seu dever constitucional, que é prevenir o crime. 20% a gente consegue trabalhar ali dentro de uma proatividade. E aí a gente tem um outro modelo, outra forma de policiamento, que é o modelo proativo, que é a natureza essencial nossa, que é tentar evitar o crime. E a gente tem aí, pelo menos, esses 3 pontos, que são as rondas aleatórias, ou seja, a viatura, quando ela está fazendo o seu patrulhamento. Quando ela está fazendo o seu patrulhamento, ela está fazendo rondas aleatórias, que é uma prevenção mais difusa, mais genérica. Nós temos o policiamento comunitário, que é uma filosofia em que a polícia busca ter uma maior proximidade com o cidadão. Uma ronda aleatória, a polícia militar é mais impessoal. Então, a gente está na rua e quando acontece o delito, a gente faz o contato com o cidadão. Por isso, uma filosofia da polícia comunitária é uma filosofia em que a polícia vai ao encontro do cidadão buscando a maior proximidade. Ou seja, vai no seu Zé da padaria, vai na associação dos moradores. Então, ali a gente constrói uma relação de maior confiança, e uma vez que você tem confiança, você vai ter acesso a informações mais fidedignas, e aí com essas informações a gente consegue ter um direcionamento do policiamento mais efetivo. Então a filosofia da polícia comunitária é algo que a gente está buscando também implementar aqui, trazendo maior proximidade com o cidadão. E o terceiro modelo de policiamento proativo é o policiamento voltado ao problema. E aí é baseado em quê? Em dados estatísticos. Hoje, a Polícia Militar, através da Secretaria de Segurança Pública, que é referência nacional em relação aos dados estatísticos, através do NEAC, que é o Núcleo de Estatística e Análise Criminal. Através desse núcleo, a gente tem acesso às informações relacionadas aos crimes, homicídios, roubos, e a gente consegue identificar os locais onde mais acontecem, os horários, os modus operandi. E aí, através dessas informações, a gente consegue direcionar o nosso efetivo diretamente ao problema. Não quer dizer que você não vai atuar em outras áreas. Você vai, através do policiamento das rondas aleatórias, mas você vai intensificar os recursos disponíveis que temos naquelas áreas onde você identifica o maior número de delitos. Aqui a gente tem um exemplo de um dos relatórios que a gente tem, onde ali, referente ao ano de 2022, em cada mês a gente consegue identificar a quantidade de crimes que ocorreram. Homicídio, tentativa de homicídio, crimes contra o patrimônio. E aí, através desses relatórios e outros, a gente consegue identificar os locais onde a gente precisa empregar de maneira mais efetiva o nosso policiamento. Por exemplo, quando a gente se debruça nos números, a gente identifica que o bairro que tem maior incidência de crime de CVLI, crime violento mental intencional, conhecido como homicídio, a gente tem a região Coelho, bairro Coelho, L1, L2, esse sábado agora, 1h da manhã, a gente teve um homicídio lá, um jovem que já tem passagem envolvido com tráfico. Então, quando a gente identifica que lá você tem o maior número de crimes envolvidos em CVLI, então você vai direcionar mais o seu efetivo mais nessa área para combater esse tipo de delito. Então a gente pega o efetivo que a gente tem mais especializado, que é o PELOPS, e a gente consegue direcionar para essa área para evitar que ocorra esse tipo de delito. E a gente também tem o ARCGIS, que é um sistema da Secretaria de Segurança Pública que a gente consegue identificar a mancha criminal, um termo também conhecido como hotspot, que aí a gente vê aqui a cidade de São Miguel dos Campos, e a gente vê esses pontos onde a gente identifica o maior número de ocorrências de tráfico, porte de arma e homicídio. Então a gente vê que tem áreas que a gente não tem esse tipo de ocorrência.
Então a polícia ela vai atuar nessas áreas onde não tem esse tipo de delito menor tempo. E a gente vai intensificar o nosso policiamento naquelas áreas onde a gente tem um maior número de ocorrências dessa natureza. Então hoje a Polícia Militar ela trabalha de maneira técnica, de maneira científica. Quando a gente visualiza uma viatura em determinado local, ela não está ali de maneira aleatória. Ela vai estar porque ali a gente identifica uma maior necessidade de ter um policiamento por maior tempo. Okay? E aí, baseado nisso daí, a gente, em parceria com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a gente está tendo essa semana, que é o Plano de Segurança em Rede, que ele corresponde ao quê? Primeiro, a aquisição de equipamentos, através de recursos da Justiça, das dispensações penais, e através desses recursos a gente tem adquirido equipamentos, computadores, impressoras, mobiliário para a unidade, para poder a gente ter um maior recurso para poder administrar e planejar o policiamento. Dentro desse plano, a gente também tem a capacitação, que vai começar amanhã, dia 29, 30 e 31, aqui no Fórum Unifal, onde a gente vai ter um ciclo de palestras com a juíza titular aqui da quarta vara criminal, doutora Laila, promotor Arlen, doutor Gustavo, defensor público, e oficiais da ROTAN, que é o batalhão lá de Maceió, que atua na região metropolitana, onde eles vão estar trazendo um entendimento de jurisprudência em relação à abordagem policial. A gente vê que ao longo do tempo tem vários entendimentos e decisões no tocante a delimitar a forma que a polícia militar deve fazer a abordagem. Então, esse ciclo de capacitação, ele tem como objetivo fazer com que o efetivo da polícia militar, da primeira companhia, atue dentro do ordenamento jurídico, dentro da legalidade, da técnica, para que a gente possa fazer cumprir a lei com as observações, mas que a gente também age dentro da legalidade, para que a gente age de maneira proporcional. Então, esse é o objetivo dessa capacitação. E aí, dentro ainda do ponto do policiamento proativo, a gente tem essa novidade, que é baseado em estudos que a gente fez aí, em alguns artigos científicos e livros. Esse modelo de policiamento, que é o policiamento preditivo, ele já é empregado na região de Joaquim Gomes, na segunda companhia independente, e já tem sido empregado de maneira bem sucedida. E o que seria, Major, o policiamento preditivo? É um policiamento que busca prever padrões criminosos, ou seja, perfil da vítima, perfil do cidadão infrator, áreas onde tem uma grande possibilidade de ter crime. Então, é aquele tipo de policiamento que busca prever ações criminosas de modo geral. E é um policiamento que ele é baseado em evidências. Por exemplo, a gente sabe que quando o crime ele tende a seguir um certo padrão. Por exemplo, quando você tem uma ocorrência de ameaça, uma ocorrência de ameaça baseada num padrão que a gente já identificou, se a polícia militar ou as forças públicas não intervêm nesse tipo de delito, a tendência de ter uma escalada desse crime é muito grande, ou seja, passar de uma ameaça para uma lesão corporal e posteriormente um homicídio. Então, quando a gente identifica esse padrão, quando a gente se depara com uma ocorrência de ameaça, a gente vai atuar para que ela permaneça na ameaça. Por exemplo, outro exemplo, crime de perturbação do sossego alheio, ou seja, som alto. Quando você identifica um boletim de ocorrência de som alto, se a polícia militar, ela por algum motivo, ela não vai atender aquela ocorrência, a probabilidade dessa ocorrência se repetir naquele mesmo local é muito grande. Então, a gente tem esse policiamento preditivo, ele busca o quê? Evitar a escalada de um crime de menor potencial ofensivo para um crime de maior potencial ofensivo e busca evitar a reincidência em determinados tipos de delitos. Então, baseado nisso daí, a gente tem a responsabilidade setorial. Deixa eu dar aqui um exemplo. Aqui eu vou pegar o exemplo de campo
Eu vou pegar aqui o exemplo de Campo Alegre, o que seria a responsabilidade setorial. A gente está vendo na cidade de Campo Alegre, a gente está vendo 4 cores distintas. Em Campo Alegre nós temos 4 guarnições. Cada uma atua em um dia de serviço, um dia diferente. Então, cada cor dessa é uma responsabilidade setorial de uma guarnição. Por exemplo, se eu apertar aqui, nessa bola preta aqui, ó, que tem uma caveira, a gente vai identificar que teve um homicídio nesse local e a gente tem a data, o horário, tudo isso daí. Então, vamos supor que esse homicídio aconteceu hoje, essa área verde aqui aconteceu hoje. A guarnição que tem a responsabilidade setorial aqui, nesse caso, ela vai estar de serviço amanhã. Então, ela teria a responsabilidade de amanhã colher informações em relação a esse tipo de situação, porque a área dela, é a área de responsabilidade dela. Por exemplo, outro exemplo é violência doméstica. A gente sabe que muitas vezes o crime de violência doméstica de Maria da Penha, muitas vezes o cidadão ele não é preso naquele momento. Porque quando é feita a denúncia, abre o BO, quando chega lá, esse tempo, muitas vezes o autor ele vai ser abatido no local. Então, vamos supor que a guarnição aconteceu isso hoje e a guarnição vai estar no serviço amanhã. Qual é a orientação? Essa guarnição ir até o local no outro dia para fazer o que a gente chama de visita orientativa, que é encontrar o cidadão ou a vítima e trazer orientação para ele, para a vítima em relação aos meios que ela teria, através do município, do poder público, e como ela poderia se resguardar em relação a isso daí, ou seja, como ela poderia, os órgãos que ela poderia procurar para poder oferecer uma denúncia. E se o autor estiver lá, como ele sai do flagrante e foge da nossa natureza, é orientado em relação ao crime que ele possivelmente tinha cometido. E que se ele reincidir, ele vai ser preso. Então a ideia seria o quê? O policiamento proibitivo, através dessa responsabilidade setorial, é ir até o local de maneira preventiva, concreta, passar orientações para mostrar para aquele indivíduo que a polícia está tendo controle de tudo que está acontecendo na área e agindo de maneira preventiva, concreta, porque a gente sabe que é. A educação também é uma forma de prevenção. Quando o cidadão ele tem conhecimento, informação, ele também vai ter noção das consequências dos seus atos. Então a orientação também ela serve como prevenção. Então nós elencamos aí nessas visitas orientativas a violência doméstica, a ameaça, vez de fato, perturbação sem alheio, egressos e menor infrator. Por exemplo, egressos são aqueles indivíduos que saem do sistema prisional. Então, baseado em evidências, a gente identifica que quando o cidadão infrator ele sai do sistema prisional e ele volta para a sua área, existe uma grande probabilidade de aumentar a criminalidade naquele local. Por vingança, às vezes o cidadão é envolvido com tráfico, ele foi preso, quando ele volta, ele perdeu a área, então ele quer retomar a sua área. Então a polícia iria lá fazer uma visita orientativa a esse egresso, confirmando quem é ele, o local do homicídio, passando algumas orientações e mostrando para ele, olha, a gente está aqui, se você pisar na bola, você vai ser conduzido e vai ser preso. Então é para dizer que a polícia está na área e ela tem controle da sua área. Então, nessa visita orientativa, a gente tem aí um termo de visita orientativa, que é um documento que vai trazer, primeiro, legitimidade para o policial, vai trazer segurança para o cidadão e vai ter uma ferramenta também de controle dos gestores, para saber se as guarnições de fato estão cumprindo esse tipo de planejamento. Em cada visita orientativa, a gente faz a abertura de um boletim de ocorrência, que é um boletim de visita comunitária, porque nesse boletim de ocorrência o número vai estar presente no termo de visita orientativa, que isso vai servir como documento que pode ser utilizado até para outros meios judiciais, administrativos de modo geral.
Então, senhores, de maneira objetiva, a gente tentou trazer aqui o plano que nós estamos estudando, estamos querendo implementar aqui na área toda da primeira CIA, que engloba os 6 municípios mais do distrito dos Altos. Então, nós temos estudado e o objetivo é a gente utilizar o nosso recurso, o nosso efetivo, de uma maneira cada vez mais efetiva, de maneira mais concreta, para controlar a criminalidade. E para encerrar, eu queria fazer a leitura de um texto bíblico, porque não adianta nada o homem planejar, se esforçar, fazer o que tiver de ser feito, se Deus não estiver à frente, se Deus não for aquele que está guiando. Quem comanda a unidade, presidente, aqui não é o Major Soares, quem comanda a unidade aqui é o Senhor. É Deus que está à frente de tudo. Então, em Salmos, capítulo 127, versículo 1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela da guarda. Então, é Deus que tem guardado a cidade de São Miguel e nós somos apenas instrumentos que estamos fazendo o nosso melhor para que a segurança seja algo real na nossa comunidade aqui na cidade de São Miguel e nós sejamos. Obrigado. Algum vereador quer fazer uma pergunta, capitão? Ficou tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta Ao Major, desculpa. Desculpa. Você já promoveu na comunidade. Major Soares, é isso mesmo. Soares. Major, esse mês de agosto, falou-se muito no Agosto Lilás. É o mês onde houve várias palestras, inclusive aqui na Câmara houve 2. E aproveitando o momento, gostaria de parabenizar a vereadora Giselda e a vereadora de Janete pela ação que foi feita aqui na quinta-feira. E muito se fala hoje, Patrulha Maria da Penha, a lei que foi instituída para defender justamente as mulheres dessa violência em decorrência do que aconteceu no passado e ainda hoje acontece. Eu tenho uma pergunta, porque assim, a gente fica um pouco confuso em algumas situações, eu pelo menos eu fico confuso. Quando existe uma denúncia de violência doméstica que não parta do homem, no caso a mulher contra o homem, que medidas são tomadas com relação a isso? A Polícia Militar, ela, quando é acionada, a guarnição se dirige para o local para verificar a veracidade das acusações da sua situação. Independente de ser homem ou mulher, se for uma agressão do homem contra a mulher, cai na lei da Maria da Penha. Mas se for uma agressão da mulher contra o homem, não deixa de ser uma lesão. Então vai ser conduzido para a delegacia e a autoridade policial, diante das vítimas, dos envolvidos, é que ele vai fazer o procedimento ou não. Mas a Polícia Militar, independente de ser o homem que agride a mulher ou a mulher que agride o homem, vai ser conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Eu tenho outra pergunta com relação a esse plano que está sendo elaborado aqui. É notório que aqui em São Miguel, por se tratar de uma cidade metropolitana, né, e até aqui foi instalada a primeira companhia independente. Mas assim, como morador do bairro Loteamento Senador Ricoveira, onde vocês estão lá situados, a violência descampou um pouco naquela região e houve algumas cobranças. Inclusive, dentro do próprio município aqui houve alguns arrombamentos. Eu gostaria de saber em que pé anda essa situação, se esse indivíduo já foi capturado, quais são as providências para que até